Olá, seja bem-vindo ao Conexão Rural Germipasto de hoje. Mais uma edição começando e a gente traz para você informações muito importantes para esse período onde você está pensando na reforma ou ainda na formação de pastagem, viu? Então fica atento, o programa de hoje vai trazer para você muitas informações, porque as sementes da Germipasto trazem mais segurança para você. O seu sistema produtivo ainda, você tem que estar atento a ele e ver como as forrageiras podem ajudar a combater o surgimento de plantas daninhas. É isso Oi mesmo. para você também. Oi, Éder, muito bem-vindo aqui, então, você que está acompanhando, né, o Conexão Rural a partir de agora. A gente vai trazer informações sobre duas cultivares, a Laneiro e também a Decumbens, né? A gente vai apresentar um pouquinho sobre as características dessas cultivares e também mostrar os tipos de apresentações de sementes que vão te ajudar aí na tomada de decisão na hora de adquirir a semente de forrageira, né, Éder? E ainda tem informações da VDTech, e é importante você pensar num sistema de distribuição de sementes, onde você vai evitar ter dor de cabeça, porque a VDTech faz a distribuição perfeita para você, tá certo? Então fica ligado, o programa está começando e a gente vai trazer para você muitas informações sobre as sementes e sobre a VDTech, né, Thay? É isso mesmo. A gente aproveita e deixa os contatos aqui na tela para você, o QR Code, você aponta a câmera do seu celular para ser direcionado e falar para a nossa força de vendas. E tem também outros contatos, né, Éder? É verdade, tem sim. Tem os nossos telefones que você pode ligar a qualquer momento. Anota aí, 0800 647 0050, 6733 896700. Esse telefone recebe mensagens via WhatsApp, pode mandar para a gente. E tem também o nosso telefone celular, 67 99892 9861. E a gente vai seguindo aqui o programa, começando, e vamos bater um papo com o Daniel Diraim, que já está conosco aqui. E conosco, então, como já disse, né, o Daniel Diraim, nosso gerente de vendas, engenheiro agrônomo, e a gente vai bater esse papo com o Daniel, porque é muito importante, através aqui do programa, levar as informações para que você não erre naquilo que você precisa fazer nesse momento, ou seja, reforma de pastagem. Daniel, já está começando aí um período já bastante favorável para pensar em reforma de pastagem. Existe estratégia para reformar um pasto? Ou seja, quais são as estratégias para reformar um pasto? Escolha da forrageira e o que mais? Éder, passa por isso, né? Qual o objetivo que o produtor tem em relação àquela área, o que ele vai fazer, cria, recria, engorda, qual o nível de tecnologia, quanto ele quer investir para melhorar ou não o nível, né, de fertilidade, para aí sim entender qual a melhor cultivar ele vai utilizar, se é um sistema mais intensivo, onde ele vai repor nutrientes, onde ele vai manter essa reposição de nutrientes, então ele coloca materiais de mais alto potencial produtivo, o caso dos pânicos, o próprio Chara-S, lembrando que aí ele tem que trabalhar um manejo mais ajustado também, divisão das áreas, para poder fazer um bom sistema de pastejo dos animais, aproveitar o capim, dar condição para os animais também, então para isso ele precisa piquetear a área ou diminuir o tamanho dos pastos. Quando eu divido, então eu preciso colocar água, eu tenho que pensar na questão da suplementação mineral, então são vários fatores que precisam ser pensados e entendidos para fazer essa escolha. Uma vez definido, então com a análise de solo, passa por ela para saber em que situação está aquela área, para saber se é necessária correção, fazer calagem ou adubação e quanto, sempre pensando, Éder, que é pastagem, não é agricultura, sempre pensando que você pode trabalhar de forma mais escalonada, fazer os tratos culturais normais aí, fazer preparo do solo para retenção, curva de nível, se precisar. E aí vamos pensar na parte prática. Então, se o produtor chega numa área, por exemplo, isso pode ser que o produtor já tenha feito nesse período, né, de inverno, por exemplo, aproveita esse intervalo para fazer, mas dá para fazer agora também. O produtor fazer um preparo escalonado, principalmente pensando nas plantas invasoras, plantas daninhas, o banco de semente que tem nessa área. Então, quando ele faz uma gradagem, uma segunda gradagem, ele vai eliminando esse banco de semente, mas para isso precisa estar chovendo. Então, esse produtor que fez um preparo num período mais seco, não teve condição dessas plantas germinarem e num próximo processo ele acabar com ela. Então, agora vai acontecer. Então, se ele está numa área, por exemplo, que tem muita invasora, bastante praga, uma área mais antiga, que, como diz o popular, praguejou, né, veio muita praga, então é interessante que ele faça de forma escalonada, vai vir esse banco de praga, ele faça seja uma grade niveladora para limpar isso aí. É óbvio que
dependendo da situação, é grade de 32 polegadas, de 28, depende do que ele tem. Mas eu falo esse banco que atrapalha principalmente a formação da pastagem. São plantas mais fáceis de controle, menores, e que logo após um preparo de solo, ela vem rapidamente. Caiu a água, deu condição, ela vem. Então, fazer escalonado, aí ele precisa aumentar ou não a taxa de semente, dependendo da situação também, é um manejo a ser feito, que é um manejo cultural. Pensar também nessa cultivares que têm formação mais rápida, ou seja, cobrem bem a área. Ele pode diminuir a quantidade de semente ou trabalhar com a taxa normal, porque ela irá sombrear e competir com as plantas invasoras. Então, a característica da planta influencia também. Pensar num herbicida, por exemplo, 20, 30 dias após a emergência das plantas, já entrar com um herbicida. Não precisa necessariamente, de repente, matar todas as plantas, mas só o fato de entrar com herbicida, segurar as invasoras, o capim termina de formar, e aí ele, por si, abafa as invasoras. Um grande problema é, muitas vezes, o produtor não ter esse planejamento, aí a invasora já danificou, ou seja, matou algumas plantas, aí que ele entra com herbicida, que aí já causou o dano. E nesse momento também, além das invasoras, o produtor tem a questão de pragas como as lagartas, por exemplo. Então ele tem que ficar atento a esses dois problemas na formação. Então são vários fatores, nada muito complexo, mas sim, são pontos importantes para ele pensar durante o planejamento. Então, fazer um preparo de solo escalonado, se necessário, aumentar um pouco a quantidade de semente, trabalhar a questão do herbicida e ficar atento a essa questão para não perder o time de entrada do herbicida, que com certeza ele vai resolver. Dentre as cultivares, a que mais compete com o invasor ao longo do tempo é o marandu. O famoso braquiarão aí é o capim que tem a maior possibilidade de manter a área limpa, é o capim que mais se utiliza nesse tipo de situação. A gente sabe que se o produtor não fizer esse controle de invasoras, ele com certeza ele vai ter aí prejuízo. Primeiro porque gastou com os produtos para o plantio, com as sementes, com o preparo do solo, mas imagine que depois também os animais já estão na área. A quantidade, a disponibilidade de volumoso, de forragem vai ser menor. O produtor vai perder também com os animais, tá certo? A gente vai voltar ainda nesse assunto, nesse tema e outros assuntos que vamos abordar aqui. A gente vai dar uma pausa pequenininha aqui na entrevista com o Daniel Dirayne, porque a Thay Andrade traz para a gente agora a história do André Muniz, que passa por essa situação de combater pragas invasoras, não é mesmo, Thay? É isso mesmo, Éder. Como o Daniel falou, o André fez todos os processos e a Germipasto tem ajudado o pecuarista a combater as ervas daninhas lá na fazenda Boa Vista, que fica em Rio Negro, aqui no Mato Grosso do Sul, através das nossas sementes de qualidade, de alto padrão. Lá ele utilizou a semente Select, com auxílio da semeadora VDTEC, que ajudou ele na boa formação, com uma boa distribuição, e a gente acompanha agora o resultado. De produtor para produtor, plantando sonhos e germinando resultados. É assim que a Germipasto vem conquistando clientes satisfeitos por onde passa. E hoje você vai conhecer a história do André Muniz, na fazenda Boa Vista, em Rio Negro, no Mato Grosso do Sul. Um engenheiro da computação que herdou aí do pai o posto de pecuarista e vem se adaptando aí a uma nova rotina. O meu pai ele era bem tradicional na gestão de fazendas, né? Ele usava a pecuária bem extensiva mesmo. A ideia na época dele era você ter muita área, né? E utilizava o pasto que era nativo, às vezes fazia alguma reforma. Você cuidava mais do pasto a hora que ele sujasse mais, sujasse muito, né? Então, essa ideia de ir procurar Germipasto, fazer a reforma, na verdade foi muito da minha necessidade quando eu assumi, né? O pasto estava bem degradado, porque ele já não mexia faz um bom tempo. Aí que eu fui procurar informação, né? Conversei bastante com fazendeiros aqui da região,
30 anos de experiência. E eles me disseram, André, toma bastante cuidado na hora de escolher a semente, porque às vezes até o semente da erva daninha vem no saco da semente que você comprar, pelo fato da semente não ter muita qualidade. Então você vai estar semeando o seu problema. Fui procurar a Germipasto, a parte técnica da gradiação, da preparo do solo. Fiz análise de solo aqui, constatou os nutrientes que estavam faltando. Aí veio a parte da semente e fui lá procurar para Germipasto, né? Aí fiquei assim, bem animado por causa da facilidade da máquina e a qualidade mesmo da semente a gente vê agora, né? E a própria semente da Germipasto, ela já vem com uma cobertura própria para utilização na VDTEC, né? Então isso é para no momento da semeadura ali não estragar, né, a semente quando você estiver semeando. Muita gente, especialistas recomendam fazer o pastejo rotacionado, né? Porque barateia o custo da produção do gado. Você tem áreas cada vez menores, então você gira o seu gado, faz o controle da altura do seu pasto. No momento que for fazer a venda, faz o acabamento, né? A entrada de uma ração, do proteico, energético, tudo encaixado com os seus custos, né? Às vezes a pessoa vai fazer o trabalho e fica receoso. Nossa, será que vai dar? Será que vai ter um pastinho bom? Eu vou ter o resultado que eu preciso para engordar o gado? E isso eu procurei na Germipasto e eu estou tendo entregue mesmo. Bom, pessoal, o André trouxe a gente aqui numa área, né, num piquete de laneiro, né? Laneiro, é a primeira vez que a fazenda recebe essa cultivar aqui na fazenda? É a primeira vez. Tá, e a gente percebe que você tem um desafio aqui, que é combater essas plantas daninhas, né, que vem de longos anos, né, uma pastagem que era degradada, e você está trabalhando para conseguir tirar essas plantas, essas ervas daninhas. Isso está sendo um desafio para você? Isso é um desafio, eu acho que para todo mundo aqui da região, né? As fazendas, elas são perto de morro, então elas têm a terra com uma qualidade boa. Isso é bom para o pasto, mas só que é bom, de certa forma, né? Vem também muita erva daninha. Então a escolha do pasto, pelo que eu estou vendo, é importante, porque você, além de entrar com veneno e roçada, você tem que ter um pasto viçoso para ele competir com a erva daninha. Então, por exemplo, a escolha que eu fiz aqui é de um pasto que ramifica bastante, que fecha bastante. Você vê, olha, puxa aqui e vai embora, né? Isso, e ele ajuda a tapar o solo embaixo e prejudica o crescimento da erva daninha, né? Um outro fator importante que você falou também, André, é a questão da lotação animal no piquete, né? Quando você põe muito gado, né, você quer ter rentabilidade e abaixa muito o pasto, você propicia maior vinda de erva daninha, né? Então, se você põe muitos animais, rapa muito a terra, você degrada, né, o pasto. Daí vem a chuva, que é normal na época dela, e você nota que vem Em vez de virar o capim, vem as plantas ali, porque o solo fica descoberto, né? Fica propício aí, sujeito. Acaba sendo aquele negócio, você ganhou porque pôs mais gado, mas você vai ter que gastar para combater, para reformar o pasto. Então, por isso a importância desse equilíbrio, né? Isso. E então a Germipasto chega como uma aliada sua, então, para ajudar nesse desafio aqui, né? Ela está sendo, vamos dizer, aliada em duas frentes, né? A semente de qualidade, que eu estou gostando muito, adaptou bem aqui com a minha terra, e as informações também, né? Toda a parte técnica, além da própria máquina a VDTEC, nossa, que auxilia muito na parte do plantio, porque ela é simples, né? Comparado com o maquinário que a gente usava antigamente. E voltando a falar um pouquinho da Laneiro, que foi uma cultivar que ele utilizou aqui pela primeira vez na fazenda, a gente mostra para vocês aqui, olha o tanto de massa, gente. Mas essa aqui é uma das áreas mais úmidas da fazenda.
E é uma das características que a gente mencionou, tanto que esse pasto ele ramifica e cobre o solo. E pelo fato dele tampar a entrada de sol, ele acaba sendo o competidor que não deixa vir a erva daninha. Não, se você ver, ainda tem semente aqui, né? Tem. Olha Esse aqui só. pode ter sido semente também o pasto está começando a rebrotar, né? E essa massa aqui você não tinha antes de... Não, aqui não. Então, com esse tipo de pasto, foi a primeira vez, né, desde a época que eu vinha mais com meu pai, que chegou a esse ponto de qualidade do capim, viu? Bacana, hein? Bom, a gente viu aí, né, o piquete de laneiro que o André mostrou pra gente, e a gente está agora nesse piquete aqui que é de marandu. Uma das coisas muito importantes é o que você falou, é conhecer muito bem a sua propriedade, né? Porque o solo de uma região para outra, dentro da propriedade, pode mudar. Isso. Esse exemplo aqui, por exemplo, é de uma invernada com o solo não tão úmido, né? E a gente escolheu utilizar o braquiarão porque a gente tinha braquiária aqui, até que adaptava bem, mas já estava com pasto mais idade, então não crescia muito. Aí só no replantio, põe semente nova, gerações novas de planta, já dá para ver aqui que mais ou menos 20 dias já está começando a fechar bem o pasto, né? E até a diversificação de culturas na propriedade é uma estratégia que traz um pouco mais de segurança para vocês também, não é? Exatamente, porque se der alguma praga, por exemplo, que pegue só o laneiro, né, ou a braquiária, a gente tem uma diversidade que garante que não afete totalmente, né, um tipo de pasto ou outro tipo. Já né? que cada uma tem um tempo, né, de crescimento, de Isso. oferta, né, Isso. de forrageira diferente. E falando um pouquinho do marandu, né, quais as principais características que fez você adotar essa cultivar aqui para a propriedade? Pelo que a gente andou conversando lá na Germipasto, é que ele dá muito volume, né? Ele fica um pasto alto, dá um talo grande, e com a quantidade de sementes alta por hectare, ele vai fechar bastante. É de novo a questão da erva daninha, né? Fechar o solo e dar bastante massa foliar, porque é o que engorda o gado, né? A ração, o energético para finalizar, ele ajuda, mas o principal é o volumoso mesmo. Ideal, né? Ter uma semente que você conhece a pureza, sabe a procedência, para não trazer mais contaminação de erva daninha para o local que você está tentando eliminar, né? Daniel, você viu aí o depoimento do André Muniz, aqui de Rio Negro, em Mato Grosso do Sul, e um detalhe chama a atenção nessa entrevista que ele concedeu para a gente, que muitas das plantas daninhas foram em sementes que ele comprou de origem duvidosa. Né? Éder, pode acontecer mesmo. Uma que tem o banco, só de você, às vezes uma área que foi reformada muito tempo atrás, quando você faz o preparo, essas sementes ficam por muito tempo, é bastante complicado, então dependendo do manejo, vai surgir naturalmente, mas dependendo da origem, se o produtor não tomar cuidado, de repente não adquirir semente de boa procedência, pode sim adquirir semente com invasora junto. Deixa eu fazer uma pergunta para você. No beneficiamento, no nosso caso, na Germipasto, já que a gente coloca sementes, a Select, por exemplo, sementes puras de alto valor cultural, no processamento, a gente elimina essas sementes invasoras? Éder, você tem vários processos para chegar, né, num produto final sem invasores. Primeiro é o campo, você fazer controle. O dever de casa, né, o controle, eliminar essas invasoras. Você usa herbicida, mas nem às vezes são 2 gramíneas, aí você não tem esse produto e aí você precisa arrancar essas plantas. Então, entrar com pessoas, mão de obra lá, arrancando essas plantas na mão mesmo? Na mão mesmo, porque não tem como fazer isso de forma mecânica e nem de forma pulverizada, por exemplo. Não tem herbicida para fazer esse controle. Pós-colheita, dentro da UBS, você tem processo de beneficiamento onde você trabalha por tamanhos, peso e formato diferente para você separar uma semente da outra. Porém, dependendo da praga que for,
é impossível, não tem como escolher na mão igual escolher arroz, feijão antigamente. Então, infelizmente, acontece de ter. No nosso caso, como a gente tem esse trabalho muito bem feito, desde os campos de produção e depois dentro da UBS, a gente consegue eliminar e levar ao produtor uma semente pura e livre de invasores. Porém, dentro do processo, se o produtor não tiver esse cuidado, não tiver esse controle na compra, corre o risco dele levar sim. Bom, aí entra outra estratégia então, que é a quantidade de sementes a ser distribuídas de forrageiras para competir com a invasora, é isso? Exato, isso é um método de controle cultural que nós falamos, que é a competição. Da mesma maneira como você falou, que se eu tenho mais invasor e menos planta, eu vou ter menos produtividade, não vou conseguir ter o resultado, eu faço esse trabalho escalonar o preparo do solo para diminuir o banco, e onde eu recomendaria ou usaria 10 quilos por hectare, às vezes eu vou trabalhar com 11, com 12 quilos por hectare para eu aumentar o stand da forrageira que eu quero, consequentemente ela vai fechar a área mais rapidamente. Se ela fecha a área mais rapidamente, ela abafa, né, as invasoras, consequentemente eu já, de forma natural, eu diminuo. A outra maneira é através de um herbicida. Só que quando eu uso um herbicida é porque não formou tão bem. Então, parte eu já perdi. O correto é o produtor lançar a mão de tudo, fazer um preparo escalonado, um preparo de solo, principalmente com o nivelador, a parte final do preparo do solo para eliminar as invasões é a parte mais barata, menos onerosa para ele, aumentar a quantidade, se necessário, e já deixar o herbicida programado caso necessite. Tá, tem mais um item aí, né, Daniel? Mais um? Sim, escolher a procedência da semente, é muito importante. Isso garante muita segurança, né, para quem está adquirindo. Com certeza, né, o produtor está nos assistindo que não só isso, mas outros fatores, está ligado nessa questão e faz muita diferença. Então, a pureza da semente, ter a certeza de levar a semente livre de invasoras. E o outro detalhe, Éder, mesmo que eu leve uma semente livre de impureza, porém com vigor, com uma germinação mais baixa, ela vai patinar no bom sentido na hora de formar. Então, além da boa pureza, ter a certeza da qualidade física, né, daquela semente, também a parte fisiológica, ou seja, saber que a semente tem boa qualidade para ela sim formar rapidamente e de fato abafar as invasoras. Daniel, não sei se você está lembrado, no vídeo do André Muniz, ele também tocou num outro ponto interessante, que é a entrada e retirada dos animais no período certo para evitar o surgimento de plantas invasoras, ou seja, não é fazer aquela pressão muito grande na pastagem, né? Isso é o manejo, como eu falei, divisão das áreas, depende do nível de fertilidade, do tipo de sistema que o produtor está usando, a cultivar, a altura de pastejo, relacionada ao tempo, né, que ele deixa. Se o produtor trabalhar com uma altura muito baixa, vai enfraquecendo as plantas que ele tem, consequentemente algumas plantas abre espaço para invasora. Abre espaço para invasora. O boi não come invasora. Exatamente. Né? Então, manter uma altura adequada, ele protege o pasto, mantém o pasto vigoroso e sem deixar as invasoras, e fornece forragem de qualidade para os animais. A gente tem que lembrar que o gado, né, ele é seletivo. Ele sabe o que é gramínea e o que não é gramínea. Se você tem uma área onde tem invasor, onde tem a gramínea, ele vai comer a gramínea. Claro que ele vai pressionar bastante, o sistema radicular dela vai diminuir, porque ele vai comer até o talo dela, né? Exatamente. Até onde der, no osso da planta. E as invasoras vão, claro, que ocupar espaço e vai criar aquele banco de semente. Aí volta novamente aquele processo de o produtor ter que reformar a pastagem. Então são detalhes que muitas vezes o produtor ele não percebe, mas para isso, claro que tem a Gemipasto, que pode ajudar o produtor rural, tem também aí os técnicos do Senar, da Embrapa e de outros órgãos, né, de pesquisas que podem sim passar informações corretas para os produtores, né? Bom, a gente vai para intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta com o Daniel, o assunto está muito interessante hoje, porque nós recebemos, consequentemente aqui, na Gemipasto, muitas dúvidas e perguntas de produtores sobre essa questão de como manter um bom estabelecimento de forrageiras, como fazer uma reforma. Se você tem dúvidas, também pode manter contato conosco, viu? Inclusive o pessoal está até ligando aí para a gente, viu? Está até ligando para a gente aí, o pessoal, para saber. E pode ligar mesmo, pega o telefone 0800 647 0050, 6733896700. Intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para continuar o bate-papo com o Daniel. Éder, e antes de a gente ir para o intervalo, a gente vai falar também daqui a pouquinho sobre as forrageiras Decumbes e Laneiro, né? Saiba quando optar por essas cultivares.
e ainda dos tipos de apresentação de sementes e, claro, oportunidades para você fazer bons negócios aqui com a gente. Daqui a pouquinho, a gente já volta. A solução que você precisa para a reforma de pastagem está na Germipasto. A VDTEC é uma semeadora elétrica específica para sementes forrageiras. Oferece a melhor distribuição de sementes do mercado. Fácil regulagem. É versátil e econômica. A solução que você precisa para a reforma de pastagem está na Germipasto. De volta com o Conexão Rural Germipasto e a gente chega neste bloco para falar de cultivares já bem conhecidas do mercado, a Laneiro e também a Decumbens. Mas diante de tantas outras tecnologias, será que elas ainda são boas opções para o aumento de produtividade? Se você estava pensando sobre esse assunto, sobre esse tema, preste atenção. Daqui a pouquinho a gente vai continuar o bate-papo com o Daniel Diraim, nosso gerente de vendas, que vai falar sobre essas cultivares, tá bom? Fica ligado. Se você também quiser conversar com a nossa equipe de vendas, de atendimento, anote aí os nossos contatos. 67-3389-6700, 0800-647-0050 e 67-99892-9861. Thay Andrade. E falando em Laneiro, a gente mostra agora como foi o uso desta cultivar em consórcio com a Braquiária Piatã. Foi o que fez o pessoal lá da Fazenda Santa Clara, no município Rosário Oeste, que fica no Mato Grosso. A gente confere os resultados. A gente estava plantando até tardio, era final de fevereiro, ano passado, né? E o resultado foi muito bom. Esse ano nós começamos um pouco mais cedo a trabalhar a terra, porque a área era maior, né? E a gente aproveitou um pouco da experiência do ano anterior. Esse ano nós consorciamos em alguns pontos que tinha um pouco mais de cascalho. A gente consorciou o Piatã com a Laneiro, né, para poder fazer uma cobertura melhor do solo nesses pontos de cascalho. Esse foi o ponto que a gente mudou esse ano. Assim, consorciando, ela demora um pouco mais para fechar, por isso a gente usa a Laneiro, né, junto, mas não tem complicação nenhuma, só assim, o cuidado no plantio da pessoa que está fazendo o plantio, observar a área para poder fazer essa mistura, né, no local. Visualmente é mais fácil para trabalhar, sendo que a gente não trabalha com barra de luz ou um GPS, então facilita para o operador a encrustada. Esse ano a gente adquiriu uma máquina, no outro ano foi uma máquina emprestada e esse ano a gente comprou uma máquina para poder fazer o plantio nosso. A distribuição é muito uniforme, como a gente já tinha visto, né? E assim, com a máquina emprestada eu tinha que às vezes devolver a máquina, porque outros produtores precisam usar também. E como foi um ano de chuva muito complicado, então você tinha que estar sempre pronto para plantar na hora que tinha previsão da chuva. Então a gente optou por comprar a máquina.
experiência da gente que ela foi muito melhor. A gente costumava jogar sempre com o Vincom, né? Aí só que ela é uma máquina que você tem mais visualidade para você trabalhar com ela, né? Então é uma muito boa máquina. A diferença do Vincom para você jogar é que você não tem... É diferente, então aquela ali você regulou, colocou disco nela ali. Não tem dificuldade nenhuma para você trabalhar com ela. Então eu gostei muito, a experiência dela para mim foi muito boa. Legal, a gente vai seguindo então aqui o nosso bate-papo com o Daniel Diraimo e agora nós vamos falar sobre cultivares. Nós abordamos agora há pouco com você aí, né, nessa matéria que você viu lá da Fazenda Santa Clara, no município de Rosário do Oeste, o uso de laneiro, né? E a gente pode falar também da decumbens, que são duas cultivares, e eu disse são cultivares antigas, Daniel, é isso mesmo? Sim, são bastante antigas, também muito utilizadas. Ainda são? Ainda são. Com características bastante diferentes aí. Vamos lá, decumbens, a famosa braquiarinha, também conhecida por braquiarinha, de média baixa fertilidade, um material bastante tolerante aí a essas condições adversas, período mais seco, região nordeste é muito utilizada, norte de Minas, sul da Bahia, e essas regiões de solos mais arenosos, solos mais fracos, lembrando que ela é bastante sensível, suscetível às cigarrinhas. Então, nas regiões onde o produtor tem essas condições climáticas aí favoráveis para o desenvolvimento das cigarrinhas, tem que tomar um pouco de cuidado, mas é possível sim trabalhar com o uso de inseticida. E dentre as cultivares, também conhecido, o produtor trabalha com um sistema de cria ou de recria, problema de requeima, né, fotossensibilização dos animais, é bastante comum na decumbens, mas de fato é uma cultivar muito utilizada em todo o Brasil, bastante interessante. E a laneiro é uma umidícola também, né? Braquiária umidícola, cultivar laneiro, que vai muito bem em condições adversas, né? Tanto em áreas de média baixa fertilidade, solos arenosos, nessas condições também que vai a decumbens, então regiões onde tem um período chuvoso definido e depois um longo período sem chuva, então ela suporta essa condição de escassez e também a condição de excesso de água, né? O nosso Pantanal, áreas úmidas, e nos últimos anos a gente vem notando muito a substituição da umidícola comum, né? O braquiária umidícola, cultivar umidícola, conhecida por quicuio na região norte, pela laneiro, né? Porque ela suporta também, tem tolerado essa área mais úmida, lâmina d'água, inclusive, nós temos algumas matérias, produtores, mostrando a laneiro 30 dias, 60 dias, 90 dias com água, com lâmina d'água. E qual a vantagem da laneiro, de repente, em relação ao umidícola? Menor custo, formação mais rápida, pouco mais rápido, mas principalmente melhor qualidade. Você entrega para o animal, você disponibiliza para o animal forragem de melhor qualidade do que a umidícola. Então é muito comum o uso da laneiro em consórcio com outras forrageiras. Então, por exemplo, se eu tenho uma área onde a condição não é ideal, né, para uma cultivar específica, eu coloco a laneiro junto, que a laneiro, com o passar do tempo, vai tomar conta, ela vai gramando, ou seja, onde a cultivar principal não suportar, não tiver condição de se desenvolver, a laneiro acaba tomando conta. Então é muito comum, esse é um caso de recomendação técnica para consórcio de mais de uma forrageira. Então o produtor pode utilizar, lembrando que é uma cultivar também, tanto a umidícola comum quanto a laneiro, que apresentam dormência, então é importante o produtor buscar a semente escarificada, a semente que não tenha dormência, e trabalhar com a recomendação adequada para boa formação ou para rápida formação. Mas são cultivares muito interessantes e que, apesar de antigas, continuam na moda aí, como se diz, sendo muito utilizadas atualmente. Daniel, eu percebi então que a laneiro vai de 0 a 100, né? Porque vai numa área... Vai nos extremos, exatamente. Nos extremos, porque... o coringa. É uma coringa. Tem aí o déficit, a falta de água, por exemplo, né? É uma região mais seca, um solo mais pobre, ela aguenta, né? E vai numa região, por exemplo, como o Pantanal, que tem lâmina d'água, ela também suporta. Suporta. Imagina aquela situação, região Goiás, sul do Tocantins, onde o produtor usa muito andropógon, até por conta de pedra, solo de baixa fertilidade,
chuva também, que às vezes tem um período que corta a chuva e fica muito seco, ela vai. E qual a vantagem? Tem as plantas, né, de andropógon, uma planta de um açaí, por exemplo, ou da própria decumbens, que a Laneiro faz? Ela vai gramando essas áreas e fechando o meio dessas áreas. Além de aumentar a oferta de forragem para os animais, como nós viemos falando de plantas invasoras, ela ajuda a segurar as invasoras que naquela área poderiam emergir e vir a formar. Então, realmente, como você falou, é um excelente coringa. É um coringa, né? E é isso que a gente preconiza aqui para o produtor rural, né? Levar essa informação que vai levá-lo a tomar a decisão correta, né? E a gente sempre convida você para ligar para a gente, caso tenha dúvidas, porque muitas vezes o bate-papo aqui ainda não é suficiente para o produtor tomar a decisão. E aí fica o convite para ligar para a gente, né, Daniel? Com certeza, é aquela famosa pergunta, né, André? Qual a melhor forrageira? Vai depender muito do que o produtor tem na propriedade, qual o nível de investimento que ele quer. E somente através da conversa é possível identificar e saber qual a melhor forrageira e depois qual a melhor apresentação de semente para o seu sistema. Então entre em contato com a nossa equipe e aproveite essas informações, tenha essas informações e aproveite as condições comerciais. Legal. Bom, a gente vai liberar o Daniel porque ele tem muita gente para atender ainda, o telefone dele não para de tocar, mensagem toda hora, mandando mensagem para os clientes, para a nossa força de vendas. Lembrando que o Daniel cuida não só dos nossos clientes, mas também dos nossos representantes comerciais por todo o Brasil, né, Daniel? Isso aí, esse é o nosso papel, atender da melhor forma e continuamos buscando novos parceiros. Você que trabalha no agro, que é representante comercial, que tem loja no agro, quer levar semente de qualidade, esses produtos, entre em contato com a nossa equipe, com certeza nós faremos bons negócios. Um grande abraço e até a próxima. Um abraço, Daniel. Obrigado. Só lembrando que você pode ligar, viu? 0800 647 0050, 6733 896700. São os telefones que você vai encontrar a possibilidade de conversar com a equipe de atendimento aqui da GM Pasto, tá bom? Tem também o nosso site, gmpasto.com.br. Você pode acessar o site a qualquer momento. Obrigado, Daniel. Grande abraço. Viu? Um abraço. E a gente vai seguindo o programa aqui, trazendo para você mais informações, viu? Enquanto lá no Mato Grosso a Laneiro foi usada em área de cascalho, no Maranhão, na fazenda Maracajá, a Laneiro foi usada em consórcio com o Massai em área mais encharcada. Nós já falamos sobre isso aqui, hein? Entenda os motivos, conhecendo a história do pecuarista Igor Bandeira. Acompanhe aí. Hoje nós estamos aqui com o Igor, a gente está avaliando os resultados da safra 2021 de plantio de forrageira. E aí a gente vai bater um papo hoje para conversar como é que se iniciou essa parceria, o que é que ele tem achado dos resultados que a gente vem colhendo. Então, Igor, o que é que você tem avaliado do trabalho da Aliança, da Germe Pasto? Ricardo, aqui eu estou muito satisfeito, né? No começo sempre tem aquele receio, né? No começo de tudo é muito difícil, mas hoje, vendo esse resultado desse pasto, desse plantio aí, e primeiramente eu tenho que agradecer a Deus, e segundo a sua assessoria, a Aliança, para a Germe Pasto, eu estou satisfeito demais com tudo que está acontecendo aqui na fazenda. E eu acho que daqui para frente a fazenda tem um salto muito grande para frente, se Deus quiser. O nome é Igor Bandeira de Freitas Costa, o nome da fazenda é Fazenda Maracajá. Nós estamos situados no município de Coroatá, Maranhão. Aqui a gente só trabalha com a produção de bezerro, só com fêmea. A gente faz os bezerros por inseminação, a gente faz parte de um programa de melhoramento genético, aqui não tem nada confinado, nada, pasto, 100% pasto. Mas aqui é uma fronteira promissora, né? Foi uma terra que me surpreendeu muito. Eu sou apaixonado pela pecuária, pelo gado, porque eu acho que é uma atividade que não tem limite, né? Você vai mexendo com genética, você vai melhorando, aquilo ali vai te, né? Te desafiando e tu vai mexendo. Não tem limite. Eu sou muito curioso nessa rama. Sempre estou ligado em leilão, sempre vendo essas matérias de capim. Eu sempre pergunto muito para as pessoas que eu conheço que têm mais experiência. E o cara vai unindo, né? Coisando e eu vou aplicando aqui. No começo de 2019 eu cometi uns 2 pequenos erros, mas besteira. Foi só uma questão de um pasto ali que a gente achava na minha cabeça que era
pouco, que era mais pro Mombaça, né? E na verdade hoje eu vejo que na época eu teria que ter plantado era o Maçai, entendeu? Porque a pecuária não permite erro, né? Se você errar uma coisa, você erra o ano todo e o prejuízo é muito grande. Aí foi que eu, com algumas amizades, falei, eu cheguei no Ricardo. Digo, Ricardo, eu tô com a fazenda assim, eu queria que tu fosse lá, tal, para tu fazer um exame de solo e tal. Eu quero fazer uma plantação de capim e tal. Aí foi nessa época que o Ricardo veio. A gente sentou, conversou, ele me apresentou o produto da Germe Pasto. Ele recolheu várias amostras, né? Mandando pro laboratório, quando saiu o resultado, ele disse, ó, tá aí, ó, aqui só entra o Maçai. Aí foi na época que a gente começou a fazer essa plantação de Maçai. Não adianta inventar braquiária, não adianta inventar Mombaça, é o Maçai. O Maçai eu percebo que quando ele pega, ele não dá brecha para mata entrar, não. É um negócio impressionante. Já o Mombaça já dá um pouco mais, mas o Maçai não permite que nada cresça assim, entendeu? Ó, isso aqui, ó, tá vendo? Tudo é Maçai, isso aqui tudo é Germe Pasto. E nesse terceiro ano a gente fez eu mudar de ideia e fizemos consorciado, Maçai com Titioneira. E os resultados aqui vocês podem ver que está 100%, não tem o que discutir. Nós escolhemos essa área aqui na Fazenda Maracajá para mostrar para você, amigo produtor que está em casa, qual que foi a nossa intenção com esse consórcio e qual que foi o motivo de fazer o consórcio da Laneiro com o Maçai. Nós estamos aqui numa área que foi totalmente semeada com Maçai e 20% de braquiária umidícola cultivar laneiro. O consórcio de forrageiras não é uma prática usual, porém, nesse caso específico dessa propriedade, nós encontramos o consórcio como uma solução. Nós já estamos vindo de 3 anos de reforma nessa fazenda e inicialmente nós fazíamos as áreas somente com Maçai. E nessas áreas que são mais propensas a encharcamento, que tinham um certo encharcamento, com o passar do tempo o Maçai ia morrendo, porque ele não é tolerante a encharcamento. Então foi uma solução que nós encontramos para não haver perda de área produtiva na fazenda. Em relação à braquiária umidícola, muitos produtores têm receio do plantio por sementes por conta da demora em formar. E a gente vem aqui há 10 anos já com a Germe Pasto desmistificando esse fato sobre a umidícola. É uma semente escarificada, aqui foi semente select, e vocês podem ver que todas as áreas que a gente trabalha com a nossa umidícola aqui no estado do Maranhão, a gente consegue aproveitar a pastejo no primeiro ano. Essa área aqui maravilhosa, está com aproximadamente 100 dias de plantado, vocês podem ver o vigor que está essa planta aqui. Eu tinha a tese de que se plantasse 2 tipos de capim no mesmo piquete, um poderia ser melhor do que o outro, o gado ia comer só um e o outro ia ficar... Aí o Ricardo, não rapaz, é assim, vamos, vai dar certo, vamos misturar, se um complementa o outro e aí, ó, resultado. Se eu não tivesse feito, eu estaria arrependido hoje. Já plantamos mais de quê? 600 hectares da Germe Pasto, né? E se você rodar na fazenda toda, você vai ver capim. Então você tá vendo aí, ó, tudo é da Germe Pasto, tem capim de todo jeito aí. Eu estou muito satisfeito com o resultado. Amigo produtor, você que quer ter excelentes resultados iguais estes aqui da Agropecuária Maracajá de Coroatá, Maranhão, entre em contato com a Aliança pelo telefone 098 98280 5555 e adquira seus produtos de Germe Pasto. Forte abraço. E agora aqui, balcão de vendas com ele, Carlos Alberto. Bem-vindo a mais uma edição aqui do Conexão, viu? Olá, Thay. Olá, você, amigo de casa. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E para trazer, para levar, né, ao amigo de casa informações sobre os nossos produtos, sobre as nossas sementes, e especialmente aqui no nosso balcão de vendas, que é onde a gente traz oportunidade para os clientes. Isso que o cliente quer, é isso que o produtor quer, né? Justamente, isso que a gente veio trazer. Oportunidades, bons negócios. Entre em contato com a nossa equipe, para quê? Para que a gente tire todas as suas dúvidas. Vocês estão assistindo aí todo o programa, durante a explicação técnica do pessoal. Então entre em contato com a nossa equipe, nós vamos passar todas as condições comerciais, as facilitações que a Germe Pasto
traz até você para que você consiga receber sua semente em qualquer cantinho do Brasil, não é isso, Thay? É isso mesmo, né, Carlos? Quando a gente fala, né, sobre qualidade, é aqui. A Germe Pasto trabalha com alta tecnologia, né, de sementes forrageiras, e hoje a gente está abordando sobre a Alaneiro e a Decumbens, né? Essas cultivares, elas possuem tipos de apresentação disponíveis aí para o nosso amigo produtor. Queria que você explicasse um pouquinho sobre o nosso portfólio dos tipos de apresentação dessas cultivares. Isso aí, bacana. Eu tenho que começar então, como diz o poeta, começar do começo. Todas as sementes da Germe Pasto é produzida dentro de casa, ou seja, a Germe Pasto, junto com seus proprietários, temos fazendas que produzem essas cultivares. Então, chegam até nós desde o plantio, com todo o rastreio feito por engenheiros agrônomos, para que a gente consiga entregar para você aí a melhor qualidade. Então a gente conhece a sementinha desde que é plantado lá atrás. Isso nos traz a oportunidade, tá, de trabalhar com as melhores, com altíssima pureza. Então essa semente a gente leva as purezas dela lá em cima, para aí sim a gente fazer a semente grafitada, para aí sim a gente fazer a nossa semente select, que é semente de altíssima pureza, livre de qualquer material inerte, certo? E com o seu revestimento e o seu grafite, no caso da grafitada. Então isso tudo é um processo industrial de alta tecnologia de ponta, que leva aí para o produtor o que tem de mais perfeito em produção de semente de pastagem. E quando a gente fala desse revestimento, Carlos Alberto, a gente fala de um tratamento que se recebe para evitar que vá ali juntos outras coisas que não são sementes, né? Exatamente, como eu disse, o primeiro ponto é elevar. A semente ela vem da roça com aproximadamente 60% de pureza. Então a gente pega e eleva essa pureza, tira todo o material inerte. Temos seletor que seleciona por peso, por cor, por tamanho. Então assim, através desses seletores a gente tira todo praga, material inerte, e aí sim a gente consegue aplicar os fungicidas, as camadas de revestimento e também as camadas de fungicida que é necessário porque a semente revestida, ela ocorre um processo que ela precisa ter fungicida para que na secagem não ocorra fungos. Então isso traz mais um ponto de segurança que a gente consegue entregar aí para o produtor de todo o Brasil. Bacana, a segurança que você, amigo produtor, tem, não pode arriscar, né? É um processo muito importante para você ter bons resultados aí no seu sistema produtivo, então tem que ligar para a gente, né? Exatamente. Quais são as condições comerciais? Exatamente, estamos com condições diferenciadas para todo o Brasil, frete para todo o Brasil, a gente consegue entregar em cada município do estado brasileiro, através de convênios que a gente tem com transportadores de todo o Brasil. E também, Thay, condições de parcelamento diferenciadas. Isso então, é muito importante, facilita, né? Facilita, sem entrada, vai pagar primeiro só com 30 dias, então é bem facinho, bem tranquilo de trabalhar. Quem quiser à vista também, temos oportunidade de desconto e tudo mais. Olha só, então é só procurar aqui o Carlos Alberto, aqui no telefone, aqui na nossa tela os telefones, 6733896700, 67998929861 e o 0800 647 0050. É isso, né, Carlos Alberto? É isso aí, tá. Entra em contato com a nossa equipe que a gente vai sanar todas as suas dúvidas. Muito obrigada, viu, pela participação aqui. Forte abraço. E a gente vai então para um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem informações com o Carlos Alberto de volta aqui com a gente para falar dela aqui, ó. VDTEC Multi G2, lançamento na área, né? Lançamento na área, vamos falar dela para vocês. A gente já volta. A solução que você precisa para a reforma de pastagem está na Germe Pasto. A VDTEC é uma semeadora elétrica específica para sementes forrageiras. Oferece a melhor distribuição de sementes do mercado. Fácil regulagem. É versátil e econômica. A solução que você precisa para a reforma de pastagem está na Germe Pasto.
tecnologia inovadora, versátil e econômica. Tudo isso em uma única semeadora. Realize a semeadura e incorporação em apenas uma operação, reduzindo o custo da reforma de pasto. Graças à tecnologia exclusiva e sua autoprecisão, a VDTEC é ideal para o uso com sementes puras e incrustadas. Você economiza e usa exatamente o necessário. Com regulagem rápida, ela distribui a partir de 2 kg por hectare. Produtor, uma nova era começou. Reduza o seu custo de reforma com a VDTEC. Entre em contato com a equipe da Germipasto e compre a sua. É a Germipasto trabalhando por você. Muito bem, estamos de volta. Último bloco aqui do Conexão Rural, mas tem mais informação para você, amigo produtor, não é mesmo, Éder? Dá tempo ainda da gente falar desta máquina aqui, viu? A VDTEC. Tenho certeza que ela vai mudar a sua vida. Exemplo do pecuarista Isanélio Rezende, aqui de Mato Grosso do Sul, que encontrou na VDTEC a economia e o aumento de produtividade que ele buscava, hein? Veja mais detalhes. A gente tem, a maior parte nossa é Pantanal, então a gente mexe com cria. Temos um leilão anual só da fazenda, que é a marca 15, e tem uma propriedade aqui em Terenos, que eu mexo com lavoura de soja. Então a gente vai se diversificando para poder conseguir sobreviver no dia de hoje. Então a gente tem que sempre procurar as coisas melhor que está no mercado. A VDTEC eu uso ela mais assim na agricultura para jogar a semente após a colheita. E no Pantanal também eu tenho as duas aqui, vamos falar em Terenos, e tem uma no Pantanal que é só para jogar semente lá também. A VDTEC, por exemplo, se você tiver o rolo para ir jogando, passando e já jogando, ou você coloca ela na frente do trator, você vai jogando e incorporando num serviço só, sem precisar de duas máquinas. Qualquer tratorzinho você consegue jogar, desde um quadriciclo a um trator, você tem várias facilidades para a VDTEC. Ela já dá sinal, né, que já está acabando a semente. Se der algum probleminha na semente ali no cair, ela já também já dá sinal. Então hoje ela é as coisas que a gente precisava para poder jogar uma semente com qualidade e ter resultado. A gente sempre usou aquela Vincom. Então ela não tem pouquinha coisa, você não joga com ela. A VDTEC não, você tem de 1 quilo, meio quilo você consegue jogar com ela. Então, aquelas Vincom que sempre eu usei, aquelas você não consegue regular ela com precisão. Comprava para tantas hectares, sempre faltava. E com a máquina não. Você comprou, é perfeito. Você comprou para 10 hectares, você vai jogar 10 hectares. Hoje eu falo assim com meus colegas, né? Vocês adquirindo tanto a semente como a plantadeira, você vai ter 2 custos num só. Porque você vai jogar menos quantidade, com maior qualidade, e sendo que você talvez jogaria com muita semente e deixava de ganhar dinheiro, você perderia dinheiro.
Legal, e agora a gente vai, mais uma vez, trazer para você oportunidades com o nosso balcão de vendas. E falando agora de VDTech com ele, Carlos Alberto, que está mais uma vez aqui com a gente. Carlão, VDTech traz aí a solução que o produtor precisa para fazer uma boa distribuição de sementes forrageiras, não é mesmo? Tudo bem, Carlos Alberto? Fala, Éder Campos. Bom estar com você. Sempre um prazer estar de novo aqui para falar dessa máquina, que é o que tem de melhor no mercado hoje para plantio de sementes forrageiras. A VDTech, em seus diversos modelos, traz aí muita rentabilidade, precisão e qualidade na distribuição de semente, além de economia. Porque ela te possibilita você fazer duas operações em uma só. Você vai com o trator, a máquina vai na frente, junto com o trator jogando a semente, e você vem puxando o rolo ou a grade, enfim, o seu implemento aí para incorporar. E isso gera uma economia aí mais ou menos de R$70 por hectare. Então, economia no seu bolso é o que o produtor precisa, não é isso, Ana? Com certeza. Economia é o que o produtor precisa e está buscando, né, Thay? É isso mesmo. A gente falando hoje, inclusive, sobre controle de plantas daninhas, essa aqui é a solução que vai atender aí o produtor lá na fazenda, né? 100%, Thay. Por quê? Porque para segurar as daninhas é importante que tenha alta lotação bem distribuída, quer dizer, sementes suficientes por metro quadrado, de maneira uniforme em toda a área, que aí sim a braquiária vai abafar a praga, a daninha, com mais eficiência. Então essa máquina, pela sua homogeneidade na distribuição e também pela qualidade na distribuição, ela vai te dar um número de sementes por metro quadrado exato que você precisa. Então essa é a grande vantagem, essa tecnologia, é isso que a máquina te entrega. O Carlos Alberto, a VDTech veio evoluindo desde o primeiro modelo, 190, né? VD, justamente por conta do disco, né? Certo. Vibrodosador. Né? E agora evoluiu também para pêndulos. Né? O pêndulo. Tem o pêndulo em alguns modelos. O que isso influencia na hora de escolher qual modelo que o produtor vai precisar na fazenda? Show de bola, Éder. Ótimas perguntas. Bom, são dois modelos, então, como diz você, o pêndulo e o disco. O modelo de disco, ele vai trazer nós para a agricultura, porque ele vai jogar larguras maiores de plantio, então, por ele ser rotação, ele vai nos proporcionar larguras maiores de plantio, certo? E vai dar mais rendimento aonde? Na agricultura. Quando o cara quer jogar uma rhodesiensis, quando a pessoa quer fazer lá um plantio sob semeadura, um plantio em uniporte, então essa máquina vai nos providenciar isso daí de maneira 100% legal. A nossa de pêndulo, que são os modelos multi, ela é mais voltada para a pecuária. Ela tem uma largura reduzida, exceto a modelo G2, que ela joga uma largura maior, mas enfim, você consegue colocar ela no terceiro ponto sem a necessidade de pular na frente. A gente consegue colocar ela aqui no terceiro ponto e ela vai jogar antes da grade. Então isso possibilita, Éder, de você colocar até duas máquinas no trator para trabalhar. Então essa é a facilidade que te dá na pecuária. De repente você quer fazer plantio de uma decumbens consorciado com uma laneiro, você coloca uma em cada máquina, do jeito que fica melhor, e ela vai atender a pecuária 100%. Legal, fantástico, né, Thay? É isso aí, versatilidade, né, que a VDTech entrega. E a gente viu, inclusive, né, no VT aí, na matéria do Isanélio, ele falando do sensor de semente, né, um modelo que já existia aqui. E agora a gente fala dessa G2 que foi lançada esse ano na AgriShow e manteve esse sensor de semente. É fantástico, né, velho? Sensor é muito bacana, porque é isso, você está operando, quem opera trator sabe que é uma barulheira, é um poeirão, é um sol quente, e você tem que estar cuidando da máquina. Não, essa máquina ela vai te trazer no painel, ela vai te trazer um sinal luminoso que a sua semente está no fim. Não é depois que acabou, ela vai te avisar quando está no fim. Então dá tempo de você encostar o trator de uma sonda, beber aquela aguinha, repor sua semente, tranquilo, entendeu? E voltar ao serviço, sem perder qualidade no plantio, e rentabilidade no trabalho. Legal, olha, quer mais informações? Pega o telefone então, liga para a GM Pasto 0800 647 0050 6733 896700. Inclusive você pode até mandar mensagem para esse telefone. Mas como é que eu faço isso? Faz o seguinte, pega o seu telefone aí, aponta para o QR Code que está na tela do seu televisor e você vai ser direcionado para o ambiente de mais informações. É isso mesmo. E o site gmpasto.com.br tem um chat lá, você pode mandar sua pergunta, fazer o orçamento, que a nossa força de vendas está pronto para lhe atender, não é mesmo, Carlos Alberto? É isso aí, pronto, e atendemos todos com muita satisfação para sanar todas as dúvidas, tanto de máquina como de semente. Nossa equipe treinada, preparada para te atender da melhor maneira. Bacana. Obrigado. Bom, vamos chegando ao fim já desse programa. Eu quero agradecer a você, amigo produtor, que esteve com a gente em mais uma edição aqui do Conexão.
Outras informações, como a gente falou, também nas redes sociais. Obrigada pela sua companhia. Tchau.